Excelente. Nessa aula, eu vou falar para você sobre uma ferramenta que eu, quando fiz meu MBA em 2004 lá na USP, quando eu conheci, eu disse, por que que não me ensinaram isso na faculdade? É uma ferramenta genial, absolutamente simples, que serve tanto para o meu planejamento pessoal, como para o planejamento da minha clínica, planejamento do meu departamento ou planejamento do meu hospital. Se você não é o número um ou o número dois, se você não está na cúpula, pode ser que você não participe ainda do planejamento estratégico do seu hospital, mas é importante que você conheça qual é o planejamento. E uma das ferramentas que mais se usa é a matriz SWOT. SWOT porque são 4 letras: força, fraqueza, ameaças e oportunidades. Esse é um gráfico que, na hora que você vai fazer o planejamento da sua empresa, do seu hospital, você precisa pegar um papel e uma caneta ou ir para o computador e anotar. E você pode pedir isso para o seu grupo fazer a mesma coisa. Vocês podem até fazer uma coisa que a gente chama de brainstorm. Como que você faz uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias. O mineiro chama de toró de parpite. Tudo isso funciona para que você tenha mapeado quais são as suas opções. Então, o que que você faz de melhor? Você, a sua empresa. Ah, eu tenho a localização privilegiada, a minha estrutura é a melhor da cidade, eu tenho muito capital investido, nós temos 30 anos de experiência, nós temos um time muito forte. Tudo isso são as suas forças. Eu tenho estacionamento próprio, eu tenho todos os credenciamentos de convênio, eu tenho equipes multidisciplinares, eu tenho todas as especialidades e um centro cirúrgico equipado para fazer alta complexidade, eu tenho um centro diagnóstico completo de confiança. Tudo isso são suas forças. Normalmente eu digo que qualidade não é diferencial competitivo, é obrigação. Mas tem muitas coisas de qualidade que você tem e o seu concorrente não tem. Então, isso é uma força para você. E aí eu te pergunto, quais são as fraquezas que o seu hospital tem? Ah, eu não tenho estacionamento, eu estou muito endividado, eu não tenho uma equipe de confiança, ah, eu não faço todos os tipos de cirurgia, eu tenho poucos convênios credenciados, eu vivo muito às custas de doação ou do Serviço Único de Saúde. São as suas fraquezas. Embora o Serviço Único de Saúde, o SUS, ele não é uma fraqueza no sentido literal. Porque hoje, com tantos incentivos que o governo pode te dar, você ter os incentivos do governo pode ser até uma força para você. Tudo depende de como você está contratualizando o seu hospital com a sua Secretaria de Saúde aí da sua cidade. Podem ter serviços totalmente rentáveis se você fizer bons contratos. Então, nós falamos aqui, ó, do lado esquerdo, que são as forças e as fraquezas, é o seu ambiente interno, é o seu hospital. E também, se você quiser fazer a matriz SWOT pessoal, são as suas próprias forças e as suas próprias fraquezas. Do lado de lá, nós estamos falando do ambiente externo. São as oportunidades que o mercado te oferece. Nossa, o mercado me ofereceu agora possibilidades de ampliação, consegui uma linha de crédito fantástica, recebi uma verba do governo para montar uma radioterapia. E são oportunidades. E as ameaças, a crise financeira, a crise dos planos de saúde, uma pandemia como a do Covid, tudo isso são questões externas que influenciam na sua própria gestão. Um hospital da Redditor foi inaugurado ou comprado aqui na minha cidade, ou um hospitalzinho que era meu concorrente, a Apvida veio e comprou. Tudo isso são ameaças para você dominar o seu ambiente externo. O que eu não tenho visto muitas pessoas falarem quando se fala em matriz SWOT é o que fazer com ela. E aqui está uma dica para você guardar para sempre. O Michael Jordan está aí, genial, né? 2,10 m de altura. Ele pode reclamar a vida inteira de não caber dentro do cockpit de uma Fórmula 1. E o nosso querido Ayrton Senna poderia ter reclamado a vida inteira dizendo: ah, eu não consigo enterrar a bola no basquete. Por que eu estou te falando isso? Não fique lamentando os seus pontos fracos. Direcione os seus esforços para os seus pontos fortes. Ah, o meu hospital não é um hospital de maior tecnologia. Ok, para de chorar.
Pode ser o mais humanizado? Pode. Ah, o meu hospital não tem a verba de um hospital dessas grandes redes. Ok, mas ele não tem mais anos de tradição na sua cidade? Ele não tem uma humanização maior do que das grandes redes? Por isso você escreveu lá os seus pontos fortes. Foca no ponto forte e para de chorar no seu ponto fraco. Ah, e porque eu não tenho uma ressonância magnética no meu consultório, na minha clínica, no meu hospital. Ok. E a sua tomografia é a melhor possível? Então, dica prática da matriz SWOT: foque nos seus pontos fortes. Professor André Schiga, você está dizendo então para a gente não se preocupar com os pontos fracos? Não. Eu estou dizendo que o seu foco tem que ser no seu ponto forte. E o ponto fraco, nós vamos conversar depois sobre processos e melhoria contínua, Kaizen, para que você melhore todo dia. E às vezes um ponto forte, depois de aprimorado, ele passa a ser um ponto fraco. Depois de reformulado, ele pode virar um ponto forte para você. Então, concentre-se nos seus pontos fortes. Bom, falando em brainstorming, já falamos, já te perguntei em algum momento quem são os seus clientes, tá aí. O que que você deseja satisfazer? Qual é a sua gama de serviço? O que que você vende efetivamente? Que recursos você tem disponível? Eu já sei quais são os meus custos para fazer esse serviço? Qual é a receita? Qual é o faturamento? Qual é a minha lucratividade? Qual é a minha produtividade? Você sabe? Você tem controle dos seus custos? Você sabe qual é o resultado que a sua clínica, seu hospital estão tendo? E você sabe medir se você está indo para o lado certo ou não? Então, tudo isso são perguntas para você fazer agora no finalzinho dessa nossa videoaula aqui.